Olá, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje eu queria trazer para vocês cenários de alavancagem em uma empresa. Porque tipicamente eu venho observando os trabalhos que eu faço como CFO interino ou eventualmente como consultoria, a turma alavancada, empresas alavancadas, tem um desenho de estrutura de capital ótima ou a melhor possível, e muitas das vezes essa alavancagem ela absorvendo toda a geração de caixa, do ponto de vista, obviamente, de fluxo de caixa e do ponto de vista de lucro econômico, como uma DRE. Então, eu trouxe aqui esse modelo com 8 cenários diferentes, onde a gente vai poder desenhar e entender o que está acontecendo em cada um desses cenários, e muito provavelmente você pode estar passando por isso. Então, é legal prestar atenção na explicação do ponto de vista de tática, né? E aí vocês podem aplicar no dia a dia da empresa que vocês estão tocando. Vamos lá. São 8 cenários diferentes, cenário 1 ao cenário 8, que nós temos em comum. A receita líquida, sempre 200 mil, ok? EBITDA, do cenário 1 até o cenário 5, ele gera 15%. Cenário 6, 30% de EBITDA. Cenário 7, 10%. Cenário 8, 15%. Pois bem, vamos lá. Então, aqui nós temos, do cenário 1 até o cenário 5, nós temos 30 mil de EBITDA, numa geração de 15%, sobre uma receita líquida de 200. No cenário 6, 60 mil. No cenário 7, 20 mil. E no cenário 8, 30 mil. Perfeito. Outro detalhe as dívidas bancárias elas são diferentes. Então, me parece que houve aqui 35.300 cenário 1 e 2, cenário 3, 48 mil, cenário 4, 70, 5, 80. Aqui no cenário 6 e cenário 7, onde a gente vai pivotar bastante, temos 105 mil de dívida, e no cenário 8, 80 mil. Boa, perfeito. Outros movimentos que nós vamos fazer é o prazo. Então, nós vamos mexer no prazo, vamos aumentar e vamos diminuir, para entender o que acontece com a nossa alavancagem, o nosso nível de alavancagem. Lembrando que, tipicamente, uma empresa, até 3 vezes de EBITDA, do ponto de vista de alavancagem, é uma empresa relativamente saudável, né? Uma empresa ainda que precisa estudar a estrutura de capital, estudar margem de contribuição, entender ali por margens unitárias qual o peso que essa alavancagem está tendo por margem unitária, eventualmente famílias de produtos, ou então a curva ABC de clientes, e aí você consegue detectar quais são os cenários que estão te aumentando a alavancagem ou então absorvendo pouco da dívida, contribuindo pouco para a dívida. Vamos lá. No cenário 1, nós temos 200 mil, 15% de EBITDA numa geração de 30 mil, uma dívida bancária de 35 mil num prazo de 24 meses, um spread CDI a 9%, um CDI de 2%, num custo de dívida ano de 11%. É mais, mas vamos trabalhar na média de 11%. Os juros pagos anualmente é de 3.883, como nós podemos ver aqui. Perfeito. Vamos lá. Partindo da DE, qual é o meu EBIT? Né? Quando a gente retira os juros e a taxa e a depreciação, o que sobra aqui no meu EBIT? 26 mil, que é o EBITDA, menos os juros pagos ao ano. Perfeito? IR, 34% sobre EBITDA. E por quê? Porque o meu EBITDA é positivo. Se fosse negativo, não teria ocorrência de impostos, né? De IR, de CSLL. Teria um período de prejuízo para poder fazer a composição, a amortização no período que tivesse positivo o EBIT. Tá? Lucro líquido de 17.235. Perfeito. Agora, se eu quisesse pagar o principal da dívida,
Dívida bancária sobre prazo vezes 12, 17.613. Eu tive um saldo de menos 413. E quanto que sairia minha alavancagem? Boa, minha alavancagem 1,18. Relativamente saudável a minha alavancagem, né? Mas o meu percentual de PMT sobre EBITDA mensal, ele está crítico. Ou seja, 71% ele está sendo absorvido pela dívida. Isso é ruim. Vamos lá, vamos para o cenário 2. No cenário 2, nós temos o mesmo desenho, 200 mil, 30 mil de EBITDA, dívida bancária de 35.300, só que o meu prazo é 36. Pô, legal. Muda alguma coisa no meu juros pago ao ano? Não, não muda nada. Muda meu EBIT? Não muda meu EBIT. O que muda aqui, afinal, Daniel? Muda o meu pagamento do principal. Porque como eu tenho um prazo maior, o meu principal ele diminui. Ele está sendo melhor amortizado ao longo do tempo. Boa, perfeita. E o que sobra aqui de saldo no final do dia, depois do lucro líquido? Então, eu consigo, através do meu lucro líquido de 17.235, liquidar o saldo do principal. A minha alavancagem continua a mesma coisa, porque a alavancagem é dívida bancária sobre EBITDA. No entanto, porém, a minha relação PMT sobre EBITDA mensal é melhor. Ela está um pouco mais otimizada, ela está 52,17%. Por quê? Porque eu tenho uma geração de caixa melhor. Então, se eu tenho uma geração de caixa melhor, eu consigo absorver melhor essa dívida do ponto de vista econômico. Né? Obviamente, a gente tem que entender capital de giro e depois fluxo de caixa para entender se realmente eu tenho capacidade de caixa, sem precisar me alavancar novamente, para absorver essa PMT. Mas, se esse cenário está nos mostrando que sim, perfeito. E aí, no cenário 3, nós temos a mesma geração de receita, o mesmo EBITDA, só que a minha dívida bancária é 48 mil. Pô, tudo bem, 48 mil. Só que eu aumentei o meu prazo da dívida. Agora ele não é mais 36, 60. 60 o meu prazo. Perfeito. O que acontece com meus juros pagos por ano? Ele vai para 5.280. Ok? Aumenta um pouco. Por quê? Porque a minha dívida aumentou. A minha dívida aqui era 35. Está vendo que de 35 para 48, que nada mais foi do que 35%, 36%, ela aumentou. Ela aumentou consideravelmente aqui meus 5 mil para 5.280 de juros pagos. Perfeito. E meu EBITDA? E meu EBIT, na verdade. O meu EBIT, ele diminui, vai para 24.720. O meu lucro líquido de 16.315. E aí o meu pagamento do principal, que é bacana. Tudo bem, eu aumentei a minha dívida para 48 mil, só que eu alonguei o meu prazo. E a minha PMT, ela absorve ainda menos dentro da minha geração de caixa. Então, ela vai para 49% de absorção dentro da minha geração de caixa. E um saldo positivo de 6.715. Ah, legal, Daniel. E a alavancagem? A alavancagem, ela aumenta. Por que aumenta? Porque eu aumentei minha dívida. Eu aumentei minha dívida, então a minha alavancagem aumentou. Perfeito. Vamos lá. E o cenário 4? O cenário 4, ela continua com a mesma receita, só que agora eu tenho 70 mil de dívida. Ah, legal. Então é só aumentar o prazo. Vamos ver. 90, agora é 90 meses meu prazo, o mesmo custo de capital, o mesmo custo da dívida, e o meu juros pago por ano, ele aumentou, porque eu aumentei minha dívida, 7.700. Ok, qual é o meu EBITDA? O meu EBIT baixou, 22.300, porque o meu juros pago ao ano, ele também aumentou, porque agora eu aumentei minha dívida. Perfeito. Qual é o meu principal? O meu principal ele diminuiu um pouco, justamente por causa dos 90 de prazo. Ah, peraí, e se você fizesse 60, Daniel? Olha o que acontece. Vai para 14 mil. Entendeu? Então, tipicamente, quando nós fazemos uma captação, além, obviamente, do custo de capital, a gente precisa entender a função prazo, como que ela
dar o efeito no pagamento do principal. Então, desenhar cenários do ponto de vista custo de capital e prazo para entender como que a gente faz uma melhor absorção, ou melhor encaixe dentro da nossa geração de caixa é fundamental. Então, vamos lá. Então, aqui foi 90. Perfeito. Eu tive uma PMT, eu tive um pagamento do principal de 9.333. Opa, legal. Saldo de 5.385. Opa, parou caixa. Eu tive lucro. Teve um saldo de 5.385. Só que a minha alavancagem aumentou. Esse daqui do ponto de vista de que, precisamos fazer uma nova captação, eventualmente para um lançamento de produto, para uma expansão, para a compra de matéria-prima, um novo cliente que requer um produto específico. Quando vai ao mercado para fazer uma nova captação com um novo fundo ou com um novo banco, eles vão olhar o seu tamanho de alavancagem. Então aqui já é um sinal. Opa, pelo tamanho da alavancagem que essa empresa possui, ela tem capacidade de caixa para uma nova PMT, para uma nova dívida. E aí quando a gente vai para a PMT sobre a EBITDA mensal, ela chega a 56,78. Então, peraí, de 100% da minha geração de caixa, 56,78 está sendo absorvido. Isso é perigoso. Isso é bastante perigoso. Então, tipicamente, um banco, um fundo olharia isso. E aí, vamos lá. No cenário 5, 80 mil, é a mesma coisa, 200 receita, EBITDA de 30. E aqui a minha dívida bancária é 80. Foi mais 10, mais 10 mil aqui. O meu prazo foi 60 mil. Pô, legal, vamos lá. O que acontece com meus juros ao ano? Ele sobe, porque a minha dívida aumentou. Perfeito? O meu EBIT, ele desce mais um pouquinho, ele vai para 21.200. E o meu pagamento mensal, 16 mil. O que acontece com o meu saldo? Menos 2 mil. O que acontece com a minha alavancagem? Aumenta, 2,27, já está no ponto extremamente crítico. E ela absorve 82,67% da minha geração de caixa. Problema à vista. Tudo bem, Daniel, o que eu faço aqui? Vamos pivotar para 90? O prazo? O que acontece? 90 o prazo, o meu pagamento do principal foi para 10.657, 667, o meu saldo foi para 3.325. Agora ainda estou com uma alavancagem de 6,67, só que a minha amortização sobre o EBIT, a minha geração de caixa, diminuiu. Legal, vamos prestar atenção. E se for 120? Se for 120, vai para 56 mil. Então, provavelmente, isso daqui teria que ser 180 ou mais. Olha lá, 180 mil foi para 47. Então, o que eu tenho que mexer aqui tipicamente? Puxa, se você fez uma captação de 80, o que está acontecendo? O que você está percebendo de receita? Aqui a receita continua a mesma, tudo bem. Mas o que você está percebendo de receita no final de dia? Olha lá, quando a gente sobe a receita para 100 mil, por exemplo, com prazo de 180, eu já diminuo a minha alavancagem para 1,78. E eu já tenho como absorção da minha geração de caixa de 31,41%. Então, puxa, é igual o pensamento de balanço patrimonial. São partidas dobradas. Espera aí. Se eu estou fazendo uma captação X, o que está percebendo no final? Qualidade de entrega para o cliente e receita. Porque se eu estou fazendo uma captação para liquidar, estou fazendo uma dívida para liquidar outra dívida, alerta, aqui já virou uma bola de neve. Aqui já não funcionaria. Se eu estou fazendo uma captação para uma expansão ou para um planejamento incremental e eventualmente isso vai ser percebido como qualidade de entrega e receita, aí funciona. E também é bicho. Isso vai melhorar a minha geração de caixa? Ou é uma estratégia composta, onde eu vou trabalhar minhas despesas e meus custos para que eu possa melhorar o meu EBITDA e ainda assim fazer uma captação maior para que eu possa perceber receita e qualidade para o cliente? Vamos lá. Cenário 6. Cenário 6 eu tenho os meus 200 mil, só com uma geração de caixa de 30%, o EBITDA, e uma dívida bancária, só que agora minha dívida bancária é de 105 mil. Tudo bem.
Eu fiz a 180 dias, mas vamos lá, vamos falar que nós fizemos a 90. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que meus juros pagos vai ser de 11.550. O meu EBIT, ele tem uma melhora, porque eu estou gerando caixa, eu estou gerando EBITDA. E quando eu estou diminuindo do EBITDA o meu pagamento de juros, eu estou gerando um melhor EBIT. Eu estou gerando um earnings before tax melhor. E aí, nós temos o pagamento dos impostos e o meu lucro líquido vai para 31%. Aqui eu já tenho 15,99%, 16% de lucro líquido. O meu principal, 14 mil, porque eu estou falando que eu fiz a 90 dias de prazo. 14 mil, um saldo de caixa de 17.977. Puxa, uma alavancagem de 1,65. Está na média, mas quando a gente olha a relação PMT bicha mensal, ele já nos mostra ali 42%. Está perigoso? Sim. Essa estrutura de dívida poderia melhorar? Pô, poderia. Mas está 42,58%. Antes de eu pagar a dívida, eu liquido as minhas despesas? Eu estou liquidando todas as minhas despesas? Sim. Eu tô pagando minhas despesas fixas? Sim. Bom, então, ou não, se não, porque aí aqui teria outras linhas. Se não estou conseguindo liquidar minhas despesas fixas, essa relação EBITDA precisa ainda melhorar. Cenário 7, eu só faço uma geração de 10% de EBITDA. Puta, nos meus mesmos 105 mil de dívida bancária, num prazo de 60 dias. Aqui a empresa está em default. Por quê? Ela já está com 5,25 de alavancagem. Essa empresa aqui está em crise. Essa empresa aqui está delicada. Essa empresa aqui provavelmente entraria com um turnaround light, uma reestruturação mais leve, entenderia todo o peso de despesa fixa, né, entenderia toda essa composição de dívida, tentaria alongar esse prazo, tentaria diminuir o custo de capital de alguma maneira, e aí, obviamente, encontrando o drive de valor que essa empresa tem para que a gente possa utilizar melhor os ativos. Do ponto de vista de estoque, do ponto de vista de maquinários, eventualmente do ponto de vista de curva de ABC de clientes, onde eu consiga enxergar melhor margem unitária dentro da minha curva de ABC, de clientes, ou então minha curva de produtos. Ok? Legal, aqui já está em default. E no cenário 8, nós temos as mesmas 200 mil, com 15% de EBITDA, 30%, 80 mil de dívida bancária, e aqui a gente pode brincar com o spread da dívida. Vamos lá. O que ela está me gerando do jeito que está? 6,65% de alavancagem e 77% de PMT sobre EBITDA mensal. Legal, Daniel. E se, poxa, sei lá, no País das Maravilhas fosse 3% aqui de spread? Nós desceríamos para 66,67%. E se não fosse? Se fosse a realidade, 12%, nós já iríamos para 90,67% de absorção da minha geração de caixa. Então, turma, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Toda vez que for fazer uma captação, é preciso, no mínimo, desenhar 1, 2, 3 cenários diferentes do ponto de vista de percepção de receita, ajustes de EBITDA, ajustes de geração de caixa e o peso da dívida sobre a operação. E aí sim, vocês vão ter um parâmetro melhor para tomar uma dívida A numa instituição financeira A, ou uma dívida B, ou de repente duas dívidas diferentes, instituições financeiras diferentes, mas que fazem uma composição segura do ponto de vista de margem, de retorno, de retenção de margem e menos risco. Sempre tem que pensar no risco que você tem nessa captação, do ponto de vista de garantias ou do ponto de vista de contratual, multa de juros que eventualmente pode ter numa captação. Ok? Então, é esse material que eu queria trazer para vocês de uma forma prática. Esse material está disponível. Quem precisar entender melhor, pode me chamar que eu
A gente abre uma tela, eu explico, você traz o que está acontecendo na sua empresa, o que está acontecendo no seu dia a dia, e a gente começa a pivotar juntos ali esse cenário para entender qual é o melhor movimento do ponto de vista de quem já fez essa captação, né, quais seriam as saídas viáveis, e do ponto de vista de quem ainda pretende fazer essa captação. Tá ok? Um abraço, obrigado, tchau, tchau.